Boa madrugada para você, bem-vindo a mais um programa aqui na Madrugada Astral, nos 95.7 da Vibe Mundial e também através da Astral TV, você que nos acompanha. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda localizado ali pertinho da estação Carrão do metrô, bem próximo também da estação Tatuapé, aqui em São Paulo, com giras quinzenais aos domingos, sempre às 15 horas. E hoje eu venho aqui falar com você sobre fé, sobre coisas ligadas à espiritualidade, à Umbanda e tudo aquilo que acrescenta no nosso caminho espiritual, tudo aquilo que acrescenta no nosso desenvolvimento espiritual. Bom, falando do livro, né, do meu livro, que é o livro Encantos Ciganos, que é um livro com magias ciganas, com pós, receitas, banhos, pratos e muitas coisas do mundo dos ciganos, desses últimos 20 anos que eu aprendi com o meu cigano Pablo, e que é a entidade espiritual que me acompanha da linha cigana, e traduzidos dentro desse livro. Então, se você quiser o livro do Pai Anderson, é só chamar lá no 11 95737 5453 ou através do nosso Instagram, Oca dos Caboclos. É só chamar lá no Instagram ou no WhatsApp que você também recebe as informações dos nossos trabalhos, das nossas giras, que são giras gratuitas de atendimento gratuito com entidades espirituais de Umbanda. Bom, eu peço licença para entrar aí na sua vida espiritual, eu peço licença para entrar nos seus caminhos espirituais, para falar sobre Umbanda hoje e para falar dessa semana, né, de uma semana tão importante na Umbanda, que é a semana, né, da festa de Ogum, Ogum que foi comemorado agora no dia 23 de abril, esse orixá de Umbanda tão conhecido, tão famoso, tão cultuado em muitas regiões do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio em especial, que é a terra, né, de início da Umbanda, que é a terra de início da Macumba, eu vou dizer assim, que cultua São Jorge Guerreiro, que cultua Ogum, né? São Jorge no sincretismo Ogum, né, cultuado hoje dentro da Umbanda. Então, nessa semana, uma semana de muita festa no Rio, feriado que aconteceu no Rio de Janeiro na quarta-feira, com muitas rodas de samba, com muitas coisas, com a feijoada deliciosa de Ogum que acontece todos os anos. Então, tudo isso em louvor a esse orixá tão importante do panteão, com todos os outros, obviamente, porque todos os orixás são importantes, mas este, um orixá do caminho, né? Então, todas as vezes que a gente fala de caminho para os filhos, todas as vezes que a gente fala de caminho para os médiuns, para as pessoas que são ligadas à espiritualidade, a gente fala de um orixá, que é Ogum. E esse orixá é o orixá responsável por abrir todos os caminhos, né? E eu estava lendo algo antes de entrar no ar aqui com vocês, que Ogum dá caminho e que não adianta fazer nenhum ebó, não adianta fazer nenhum trabalho se a gente não fizer a nossa parte, obviamente. Mas Ogum vem abrir todos esses caminhos. Ogum vem para permitir que a gente siga por outras estradas. E ele é o Senhor das estradas, ele é o Senhor dos caminhos. Então, Ogum, que é o orixá da guerra, das batalhas, dos caminhos abertos principalmente, nunca dos caminhos fechados, mas sempre dos caminhos abertos, e que a gente sauda e que a gente, de fato, faz as nossas entregas e as nossas reverências para que ele permita que a gente enxergue esses outros caminhos, né? Então, Ogum não só abre os caminhos, mas ele mostra quais são os novos caminhos que nós temos que seguir. Ele permite que a gente veja, através da sua força e da sua energia, que a luta ela tem que ser sempre árdua, que nós não vamos conseguir as coisas sem que a gente lute por elas. Então, ele é o orixá que traz todo esse conhecimento, que traz toda essa força. Como disse para vocês, comemorado no dia 23 de abril, né, dentro principalmente da Igreja Católica e da Umbanda, ali no sincretismo, no Candomblé, em muitas casas a gente comemora Ogum agora, dia 23 de abril, mas existem casas, existem doutrinas que comemoram Ogum
Ogum junto com Santo Antônio lá no mês de junho. Então, depende da doutrina. O que é certo, o que é errado, né? Vai depender do caminho que a sua casa, vai depender do caminho que você aprendeu espiritualmente. Então, eu estou falando aqui da principal data de Ogum do ano, que é 23 de abril, tá? E os filhos de Ogum, né? Outro dia eu também assisti um programa da Márcia, e a Márcia falava muito sobre todo mundo que vai para o terreiro, que não tem santo, que não tem orixá, dão para ele Ogum. Então todo mundo é filho de Ogum, né? Quando não tem um orixá definido, dão Ogum para essa pessoa. De fato, Ogum é um orixá bastante cultuado, Ogum é um orixá bastante presente dentro da coroa, dentro dos caminhos espirituais dos médiuns. Ele não é o único orixá, existem outros orixás como Oxóssi, como Xangô, enfim, como Molu, enfim, depende da doutrina que você segue, mas existem outros orixás que estão ali trabalhando em conjunto com Ogum nas resoluções, né, nos caminhos de todos nós. Mas Ogum é um orixá bastante cultuado, né, e bastante bem visto pelas pessoas, por ser um orixá guerreiro, por ser um orixá de muita busca pelo correto, de muita exercício do certo. Então ele é um orixá muito lutador, né, um orixá que traz aí na sua espada, que é a sua principal, quando a gente pensa que a sua principal imagem ali, o desbravamento daquilo que ele quer, né? O desbravamento daquilo que ele busca. Então, os filhos de Ogum, eles são vistos muitas vezes como tempestivos, né? De temperamento muito forte e até impulsivos, porque isso é um pouco do guerreiro, né? É um pouco do arquétipo ali de quem é guerreiro, daquele que luta, daquele que vai em busca dos seus ideais. Mas a gente precisa falar, né, que Ogum é um orixá de quebra de demandas também, né? Então, ele não é só um orixá de abertura de caminhos, é um orixá que também está ligado à quebra de demandas por ser uma das principais linhas espirituais ali, a principal linha de orixás que permite ali então as linhas de esquerda. A gente vai falar um pouco sobre esquerda, sobre Exus, sobre Pombagiras em outro programa, mas diretamente todos os Exus, toda a linha da esquerda estão ligados e estão sob domínio da energia de Ogum. Então é ele que permite que essas entidades possam vir trabalhar. Então é ele que comanda, né, todos esses locais onde essas entidades também podem trabalhar. Então, normalmente Ogum é o chefe, né, eu vou falar assim, de todas as falanges da esquerda, né? Existem, obviamente, quando a gente vai estudar de uma maneira diferenciada, os Exus que são ligados aos outros orixás, mas o comando principal é dele, né? É de Ogum. E aí tem as linhagens também de Ogum e também tem diferentes Oguns. Independente disso, Ogum é um orixá, como eu disse para vocês, de quebra-demanda. Então é ele que, além de abrir um caminho, ele também vem para quebrar demandas, né? Ele vem para limpar os seus filhos, ele vem para tirar essas energias também negativas, né? E aí quando a gente fala deixa eu, antes de continuar aqui falando de Ogum, porque é um assunto cheio de coisas, né? É uma linha com muitas particularidades, é uma linha com muitos mistérios. Eu quero falar sobre o Instagram lá da Oca. Se você quer passar aí no atendimento conosco, nós temos giras quinzenais aos domingos, Oca dos Caboclos lá no Instagram, ou através do nosso WhatsApp 11 95737 5453. Tem um livro também do Pai Anderson, que é o meu livro que fala sobre os encantos ciganos, sobre as magias ciganas e muitas coisas que você precisa aprender sobre os ciganos. Então, como eu falava para vocês, Ogum é um orixá de quebra-demanda, né? Um orixá que abre todos os nossos caminhos, que permite que a gente chegue mais longe, que quebra todas essas demandas que estão nos nossos caminhos para que a gente consiga chegar onde nós precisamos. Ogum tem muitas ervas, mas a gente tem uma que é a mais conhecida de todos, né? Que é a espada de São Jorge. Então Ogum carrega uma espada, né, no seu arquétipo, mas ele tem uma erva que também é uma espada, que é a espada de São Jorge, ou a espada de Ogum.
Então essa é a principal erva que a gente tem dentro dos caminhos de Ogum. Mas a gente não tem só essa, a gente tem também a arnica, a carqueja, o jambo e tem muitas outras ervas que são usadas principalmente nas ritualísticas de Ogum. Então quando a gente fala de rituais que são feitos para Ogum, sejam rituais de Amaci, sejam rituais espirituais de casas de axé, de candomblés, existem ervas específicas para esses rituais, né, de feituras de santo, e essas ervas elas são guardadas ali sobre os segredos daquela casa e a gente não vai, né, de forma alguma abrir esses segredos porque fazem parte do caminho das casas. Mas, em geral, quando a gente precisa fazer um banho para algum, a gente recomenda sempre um banho de espada. Eu, particularmente, não gosto de banhos que são dados de cabeça quando não se conhece quais são os orixás, quais são as regências daquela coroa que seria a cabeça da pessoa, do médium. Eu, particularmente, não gosto. Existem casas que permitem que os filhos, que as pessoas, os adeptos, tomem banho de cabeça. E aí é a sua doutrina que vale aqui nessa explicação, tá? Então, importante dizer que a doutrina ela vem de acordo com a formação, né, daquela casa, que ela vem de acordo com os ensinamentos que aquela casa tem, a formação espiritual do pai de santo, da mãe de santo. Então, tudo isso compõe a doutrina e ela tem que ser respeitada, porque cada um tem um caminho que, para chegar ali, foi bastante difícil, não tenham dúvidas disso. Então a gente precisa respeitar e se a gente não aceita, não concorda, a gente tem que procurar um outro caminho. Vou falar também sobre caminho nos próximos programas, tá? Voltando a algum aqui. Então a gente tem várias ervas e a espada de São Jorge é a principal erva de Ogum, a mais famosa, eu diria que é a erva mais famosa da Umbanda. Porque todo mundo sabe que a espada de Ogum tem ligação com Ogum. Diferente das outras ervas, quando a gente fala colônia, né, de Oxum, para quem não é de terreiro, para quem não é de atividade religiosa, não sabe muito bem, acha que é uma planta qualquer. Não liga colônia a Oxum, porque nem sabe que aquela planta chama colônia de Oxum. Mas quando a gente fala de espada de São Jorge, é impossível você não conseguir ter uma ligação que é algo ligado ali. Eu estou sendo redundante, mas que é algo ligado ali à espiritualidade, que é algo ligado a Ogum. Hoje a gente vê muitas casas, muitos lugares, de novo, com as espadas de São Jorge plantadas, né? Aqui, principalmente em São Paulo, ali na região dos Jardins, ali na região do Jardim Europa. Quando eu passo por ali de carro, eu vejo muitas casas com toda a sua parte de ornamentação de espadas de São Jorge. Eu falo, nossa, que coisa linda, né? Porque até então a espada ela foi muito popularizada no Brasil em 1980. Então quem tinha espada de São Jorge era uma coisa assim, não era para qualquer um ter espada de São Jorge em casa, porque era muito caro, né? E aí com a popularização, né, que nós tivemos aí da Umbanda, das religiões de matriz afro, através ali da Clara Nunes, das coisas que, né, muitos de vocês estão me ouvindo, nem sabem desses assuntos, mas porque nem eram nascidos, né? Mas a gente tinha no Fantástico pontos de Umbanda sendo passados em horário nobre, sem nenhum tipo de problema. Hoje, se isso é transmitida, a gente já sabe, né? Imagens de orixás, enfim, a gente já sabe todo o tumulto que é causado. Mas ali em 1980, quando a Umbanda explodiu no Brasil, a gente tem aí esses movimentos. Então a espada era uma planta, né, muito bem valorizada e hoje ela tem voltado nas decorações das casas, nos locais e de fato é uma planta ornamentalmente falando muito bonita, né? Então a espada é a principal planta ali, né, de Ogum, é a principal erva ali que a gente usa para fazer os trabalhos de Ogum. Deixa eu ensinar para vocês um vaso de proteção para você colocar na porta da sua casa, tá? Esse vaso é um vaso muito, muito, muito forte. Então, é um vaso que você vai colocar ali para segurar a porta da sua casa, que você vai colocar ali para absorver todas as energias, para tirar todas as coisas negativas que queiram entrar dentro da sua casa. E ele é muito simples de ser feito. Você precisa de um vaso com terra, precisa ser terra, não pode ser areia ou qualquer outra coisa, tá?
Você precisa de um vaso com terra, de 7 espadas de São Jorge. Procura ter as espadas do mesmo tamanho, com a mesma coloração, tá? Para não misturar qualidades de espadas também. 7 pregos enferrujados e uma ferradura usada. Isso, ferradura, aquela ferradura de cavalo. Você compra na casa de artigos religiosos, tem lugares que a gente encontra na rua, enfim, você precisa dessa ferradura. Você vai pegar essa ferradura, vai colocar no fundo do vaso, vai colocar terra, vai plantar as 7 espadas ali de São Jorge e vai pegar esses 7 pregos enferrujados e vai enfiar dentro dessa terra, deixando a ponta de metal do prego em cima. Só visual a parte da pontinha de metal do prego. Você vai deixar ali, bem ali em cima. E vai deixar esses 7 pregos enferrujados e vai colocar isso na porta da sua casa. Se você quiser cobrir esses pregos, né, porque vai ficar aquela pontinha de metal ali, a cabecinha do prego que normalmente a gente martela, você coloca ali um pouco de pinos, aquelas cascas de pinos, enfim, você tampa esse vaso e coloca na porta da sua casa. É um vaso muito forte para segurar a energia, é um vaso muito, muito importante para quem tem casas que recebem muitas pessoas e que precisam de proteção um pouco mais profunda. Então, esse vaso você pode fazer, que é um vaso que vai segurar muitas coisas, tá? Se essas espadas morrerem, sugiro que você procure a orientação de alguém ligado à espiritualidade, um pai de santo, uma mãe de santo, porque muito provavelmente você tem aí na sua casa um acúmulo de energias complexo, que só aquele vaso não vai conseguir segurar. A espada, para que ela morra, você precisa de muitos maus cuidados, eu vou dizer assim, tá? Em termos de cuidados mesmo, de água, de iluminação. Mas para que ela morra tendo esses cuidados mínimos que você normalmente faz, significa que tem muita energia ali que precisa ser tratada, que precisa ser equilibrada. Então procure alguém que possa te ajudar com relação a isso, tá? Não é natural que a espada de São Jorge morra. Não é natural isso acontecer. Então, ferradura usada no fundo, terra, 7 pregos espetados e enferrujados e 7 espadas de São Jorge. Prego enferrujado, pai, onde eu compro? Casas de artigos religiosos, algumas vendem. Se você não achar, você vai pegar pregos novos, vai deixar de molho no vinagre aquele de cozinha, deixe lá por uns dias no vinagre, uns 2 dias normalmente, tire do vinagre e coloque para secar. Automaticamente o vinagre vai corroer esses pregos e você vai ter pregos enferrujados, tá bom? O ideal é que você ache os pregos, mas se você não tiver, use dessa forma. E precisam ser enferrujados, tá bom? Assim como a ferradura também precisa ser enferrujada. Ela já precisa ser usada, tá? Vou ensinar aqui também um banho de abre caminho para você, um banho de Ogum para abrir caminhos. Então você precisa abrir aqueles caminhos importantes para a sua vida, né? Tem coisa nova que você precisa de trabalho, tem coisa nova que você precisa financeira. Então aqui um banho muito forte, um banho muito interessante para que você faça, para que você produza aí e tome esse banho de pescoço para baixo. Como eu dizia agora há pouco, eu sempre vou orientar banhos de pescoço para baixo, né? A minha casa sempre orienta banhos de pescoço para baixo, a não ser o banho de boldo, que é uma erva mais universal e que não afeta diretamente a nossa coroa. Mas quando a gente fala de banhos que envolvem outras ervas e que às vezes essas ervas não podem não ser do seu orixá, podem causar conflito na sua coroa, o ideal é que você procure a orientação da casa que você segue, tá? Então, eu prefiro não indicar banhos de cabeça se a gente não conhece o orixá, se a gente não conhece, né, a regência espiritual do médium, se a gente não sabe quem são, né, os orixás ali que tomam conta daquela coroa. Eu prefiro não indicar banhos que sejam de cabeça, principalmente que tenham ervas específicas de orixás, tá? Então aqui, por exemplo, é um banho de abre caminho. Eu vou tomar de cabeça? Sugiro que não. Se na sua casa isso é permitido, tudo bem. Se não for permitido, tome sempre de pescoço, tá? Então, uma espada de São Jorge, pega a espada de São Jorge, vai picar essa espada com a mão. A gente não usa faca para cortar erva de banho, a não ser
que sejam ervas ou que sejam coisas muito fibrosas que a gente não consiga fazer com as mãos. Se não, é com as mãos, tá? Espada de São Jorge, pega a espada de São Jorge, pica em 7 pedaços, tá? Rasga com as mãos em 7 pedaços. Vai pegar um galho de abre caminho. Eu estou falando de ervas frescas aqui, mas você pode também comprar essas ervas na casa de artigos religiosos e pegar essas ervas lá nos artigos religiosos e fazer da mesma forma, tá? Então, um galho de abre caminho, 7 pedaços de uma espada de São Jorge, ou uma espada de São Jorge em 7 pedaços, e um galho de guiné. Você vai preparar todo esse banho, né, macerando com as mãos para tirar todo esse sumo. Muito cuidado. Espada de São Jorge é uma erva que também causa, às vezes, alergia, então pode ser que você seja alérgico à espada, então fique de olho ali quando estiver fazendo banho. Não pode fazer banho de luva, tá? Usando luvas. Então, tem que ser com as mãos, né? A gente precisa transmitir energia ali nesse banho, então nunca use luvas para fazer banho. Se você tem alergia à espada, então você vai fazer de outra forma. Você vai deixar esse banho ser macerado naturalmente pelo menos 24 horas. Coloca a água nesse banho, qualquer água de ponto de força, então água de praia, água de chuva, água de cachoeira, deixe esse banho macerando ali, só depois de 24 horas você vai tomar esse banho. Caso contrário, precisa fazer para tomar no mesmo dia, tem que macerar com as mãos, tá? Então, espada de São Jorge, um galho de abre caminho e um galho de guiné. Coloca tudo isso, joga de pescoço para baixo, tá? O ideal é que você tome esse banho às terças-feiras. Então, é o melhor dia para tomar banho para abertura de caminho, sempre às terças-feiras. Toma o banho, pega as ervas, joga num ambiente aberto, seja no pé de uma árvore muito bonita, em crescimento, sempre na natureza, de uma maneira em agradecimento e pedindo também aquilo que você quer, tá? Ogum é o orixá da vitória, dos caminhos abertos, da tecnologia. É ele que melhora a nossa vida, é ele que dá a oportunidade para que a nossa vida cresça, para que a nossa vida se transforme. Então, é um orixá que a gente precisa sempre cuidar, tá? Também quero falar para vocês, né, que tem conteúdo de Ogum lá no Instagram da Oca. É só você entrar lá no @Oca dos Caboclos, ou também lá no nosso WhatsApp 11 95737 5453. Só nos chamar. Tem um livro do pai Anderson lá que fala sobre as energias dos ciganos. O livro chama Encanto Cigano, um livro lindíssimo que tem muitas receitas ciganas para a sua vida, pós, pratos e muitos encantamentos para que você saiba sobre o mundo dos ciganos. Então, WhatsApp 11 95737 5453. Então, eu ensinei para vocês o vaso de proteção para a porta da casa. Então, vaso feito com espada de São Jorge, com ferradura e prego enferrujado. Ensinei um banho feito com espada de São Jorge, abre caminho e guiné, para que você tome esse banho, para que você abra e tenha abertura dos seus caminhos aí da sua vida, tá bom? Então, sempre que você precisar de abertura de caminhos, vai lá, acende uma vela vermelha, se a sua doutrina for essa, azul, se a sua doutrina for essa, peça para Ogum todos os caminhos abertos, peça para São Jorge que dê sempre força para que você siga os seus caminhos. Então, tem um banho aqui que eu vou ensinar também, que é um banho bem simples, que você compra lá, aqui precisa ser artigos religiosos, tá? Na internet vende também, que é o anil. O anil é um pozinho azul, a gente chama de anil africano, é usado também para ritualísticas quando envolvem filhos de Ogum, e esse banho é só para filho de Ogum, tá? Se você é confirmado filho de Ogum, tome esse banho que vai ajudar muito. O anil é um pozinho azul, quase como um corante. Você vai diluir esse anil na água e você vai tomar esse banho de pescoço para baixo. Se você é um filho confirmado e seu pai ou mãe de santo autorizam, pode tomar de cabeça também, tá bom? Não tem problema se você é filho de Ogum, tá bom? Então use o anil também. E se quiser fazer uma limpeza também mais profunda na sua casa, pode diluir o anil em água, passe num pano, passe na casa toda. Isso vai ajudar também a limpar a sua casa das energias negativas, das energias ruins e de tudo aquilo que atrapalha os seus caminhos. E é isso, né? O caminho é algo que os orixás nos abençoam para ter, é algo que as entidades nos permitem
ter, mas os passos para que esse caminho aconteçam são nossos. Então, sempre lembre-se disso. Não adianta o orixá dar caminho para você se você não quer caminhar. Então, você precisa desse processo de mudança também. Agradecendo o seu carinho, sua atenção aqui. Volto sexta-feira que vem, à 00:30, aqui na Vibe Mundial. Fiquem com Deus, que os orixás sempre te protejam.